Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. Vamos falar de agronegócios, sustentabilidade e comunicação, que é fundamental nesse setor. E aqui comigo, Jaque Silva, que é diretora de conteúdo e programação do Canal Rural. Seja bem-vinda, Jaque. Obrigada, Lili. Com muita honra que eu recebo, esse convite de vocês aqui para mostrar um pouquinho mais do que o agro está fazendo, dentro da porteira para fora da porteira. Isso, porque a gente te conhece, Jaque, da televisão, quem já te conhece, já te acompanha a tua carreira. Você era do entretenimento, você foi da Ana Maria Braga, da Globo, de outros vários programas, Video Show também? Também. Como é que foi essa transição, que jornalista a gente tem que saber de tudo um pouco, mas você se tornou profunda conhecedora desse segmento do agronegócio. Como é que foi essa transição e a chegada do agro da tua carreira? Eu costumo dizer que a gente é comunicador, e comunicador comunica aquilo que está naquele momento dentro do seu universo. Então, quando eu estava na Globo, eu vim do jornalismo diário, depois eu fui para o entretenimento, migrei internamente, e quando eu migrei para São Paulo, eu vim trabalhar num projeto para Discovery, e aí trabalhar também atrás das câmeras como executiva, Eu fiz produção executiva na Academia Internacional de Cinema e comecei a trabalhar muito mais para olhar o projeto como um todo, um 360, entender mais de redes sociais, entender de cinema também e da produção executiva. Neste momento, um dos diretores da Globo, que também estava no Canal Rural, me fez o convite para ir trabalhar com ele lá. E num primeiro momento é engraçado porque a gente fala agro, mas o que a gente pode ajudar o agro? E aí, ao chegar no Canal Rural, eu me deparei, eu costumo brincar, com um terreno fértil demais para produzir conteúdo. Literalmente, Literalmente. Para comunicar, para falar o que o agro está fazendo de forma correta, que eu não sabia, Eu sou uma pessoa urbana, então eu olhava e falava, nossa, mas essa informação não tinha chegado, essa também não. E a cada nova descoberta interna, eu ia pensando em projetos para fazer com que o agro conseguisse se comunicar com esse público final. Por quê? Qual é a principal dificuldade do agro? Eu sei que quem trabalha nesse setor está muito preocupado com a lavoura, com a plantação, ou está viajando, está lidando com os negócios ao redor do mundo. Parece que não existe muito isso de parar para falar do que está fazendo, mais o fazer mesmo, é isso, Jaque? Com certeza, Lili? Assim, são poucos os veículos especializados em agro, então a gente já começa por aí. A gente teve durante muito tempo canais abertos sendo mais consumidos. Nos últimos anos que a gente viu aí esse boom de novas mídias, de influenciadores e de sim a gente conseguindo captar muito mais mensagens, histórias, pelo Brasil afora. Mas hoje a gente ainda vê muito, Sul e Sudeste estão na TV. O Norte e o Nordeste, o Centro-Oeste, eles não estão muito nas nossas TVs, nem com as TVs abertas. Então, assim, o Canal Rural, ele tem acesso a esses lugares, ele tem acesso a essas histórias e sempre trouxe muito de forma jornalística. Com a nossa chegada lá, a gente começou a olhar mais para a parte artística, porque para o público final se interessar, essa narrativa tem que ser construída de uma forma diferente. É uma outra forma de comunicar, É mais coloquial, É com reality, é com Vem Comigo, é com uma entrevista, é com entretenimento. Que você sabe tão bem. Para que eu pare para olhar para esse homem do campo e entender a história dele, que é linda. Eu costumo brincar, Quem há 50 anos, 100 anos atrás foi para o campo, ele investiu lá sangue, suor e lágrimas. Ele tem que estar colhendo os frutos agora, E aí tem uma demonificação, se essa é a palavra, uma demonização. Tem uma demonização do homem do campo, porque ele foi para o campo, e ele ganhou aquelas terras, e ele não tem direito sobre as terras. Tem tantas narrativas erradas que quando eu tenho certeza o público final entender que ele foi sozinho, que ele construiu, que foi com suor, que ele acorda todo dia, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, ele vai dar valor também. Só que isso tem que ser construído numa narrativa de entretenimento mesmo, Não deixa eu me colocar no seu lugar para entender o que você está passando. E é o que eu costumo falar, assim, geralmente quando eu entrevisto alguém de agro, gente, existem maus profissionais em todas as profissões, existem péssimos jornalistas que acabam fazendo com que a nossa profissão seja demonizada também, existem péssimos médicos, enfim, eu acho que é separar o joio do trigo, falando essa linguagem aí. 100%, Lili, porque o que acontece, como você falou,
né? Não é que o agro não tenha problemas, ele tem, como em todos os setores também tem, mas não é 100%, né? Não é 90%, não é 80%, é uma minoria. Por exemplo, quando a gente fala de queimadas, quem em sã consciência vai colocar fogo perto de casa, podendo perder a sua casa? E todas as vezes que a gente fala em queimadas, isso automaticamente recai sobre o agro, né? E não é. Se você for procurar saber, os focos de incêndio, várias fazendas têm inclusive brigadas de incêndio internamente e ficam durante dias controlando incêndios para não chegar nem à plantação e nem próximo às casas, né? Então tem muita história não contada ou contada ainda de uma forma mais jornalística e que acaba ficando dentro do nosso universo. Então, o nosso grande desafio é furar a bolha. Como é que eu consigo falar com esse público final para ele realmente trazer o protagonismo que o produtor rural merece? Agora, eu acho que esse protagonismo já veio, Jaque, quando a gente teve um período em que o mundo vivenciou uma pandemia e o agro foi o grande motor, teve um êxito aí em relação ao PIB do Brasil, sustentou o PIB do Brasil. Você acha que isso foi um momento de êxito para o agro, em que passou a ser visto com outros olhos, principalmente sob o viés econômico? Eu acho que sim, mas durou pouco tempo, né? Eu acho que naquele momento, quando a gente tem a falta, né? E aí a gente olha, mas aí depois a gente volta para o dia a dia e eu não sei se isso perdurou da forma que deveria perdurar. Uma das coisas que eu trago muito né, quando a gente fala, existe um desconhecimento do agro. Se a gente for mergulhar no material escolar hoje, a gente teve, né, há pouco tempo as questões do Enem, por exemplo, que trazem o agro de uma forma errada novamente. Então, a gente tem o De Olho no Material Escolar, que olha para cada um desses materiais escolares que estão e encontra vários erros, né? Como é que uma criança hoje vai dar valor ao agronegócio se ele mal é explicado na escola? Né? Se a criança chega e acha que a fruta ou a verdura nasceu na gôndola do supermercado, porque não existe hoje passeios, por exemplo, das escolas para ir a produtores rurais entender como é que aquele alimento é feito, né? E que tem tanta riqueza de informações e até de experiências para essas crianças. Então nasce tudo muito na base, né? Eu acho que o grande problema é que a gente precisa se comunicar e trabalhar essa base ao mesmo tempo. Precisa muito da ajuda, principalmente do governo, para mudar esse cenário, né? Essa realidade, para dar esse protagonismo, para mostrar o que está sendo feito e o que está sendo feito de forma correta. Porque aí a gente volta, né? Já foi do Jornal Diário. Só é notícia o que é ruim. Infelizmente. Passa por aí, né? A pauta boa, ela não vende, né? Então, como é que a gente faz para mudar esse cenário? Aí tinha que passar por um processo de conscientização, principalmente como você falou com crianças, a conscientização de que o agro é isso aqui que está na mesa, é o que a gente está se alimentando, é preciso não ir até lá, mas trazer essa realidade para essas crianças. E isso vocês fizeram muito bem com o Fórum Planeta Campo. Faz um balanço desse fórum que acabou de acontecer e busca exatamente desmistificar tantas questões que envolvem agro e sustentabilidade. O Planeta Campo é um projeto que a gente tem dentro do Canal Rural para falar de sustentabilidade, para mostrar as boas histórias e como os produtores já estão produzindo com sustentabilidade, que aí é a palavra do futuro, né? Do presente e do futuro. Então, a gente tem um programa diário, a gente tem um programa de entrevistas toda quarta-feira à noite, programa diário ao meio-dia, série, drops de conteúdo, toda rede social voltada para poder divulgar isso. E ao final do ano a gente sempre faz um fórum para debater o que vai ser levado ou o que foi trazido da COP, né? Nos 2 primeiros anos a gente foi pós-COP e esse ano foi o primeiro ano que a gente está fazendo antes da COP, porque a COP foi um pouco mais tarde, a gente não conseguiria reunir. Então é o quê? Reunir as lideranças, né? Iniciativa pública, privada, produtor rural e cientistas para discutir o que o Brasil está fazendo de direito e como é que a gente vai reverberar isso, não só internamente para o nosso público final, mas para o mundo. Porque o mundo exige da gente muita coisa que a gente já faz, mas a gente sequer consegue mensurar para poder mostrar isso para o mundo. A crítica vem, né? Então, como é que a gente se organiza internamente para ter essas métricas, para mostrar e para comunicar para dentro e para fora? Então, o fórum vem exatamente para colocar todos esses líderes juntos nessa discussão muito interna, num evento fechado, e a gente vai ao ar o dia inteiro no Canal Rural para que o público possa acompanhar também. Então, durante todo o dia, tiveram várias discussões sobre crédito, sobre sustentabilidade, sobre a utilização de bioinsumos, enfim, sobre como o governo
pretende ajudar o agronegócio, junto com a iniciativa privada, a conseguir dar os próximos passos, porque 1/3 do PIB vem desse setor, né? Então, como é que eu invisto nesse setor que já tem tudo para dar certo? Agora, um outro ponto que você está trazendo bastante no Canal Rural é ligado à tecnologia, essa questão que você trouxe aí de respeito ao meio ambiente. Fala um pouquinho dessa série que está sendo desenvolvida sobre controle biológico, que você ouviu aí diversos especialistas no assunto. Dentro de sustentabilidade, um dos temas que mais me chamou a atenção foi bioinsumos, né? A tecnologia viva que transforma a agricultura. Porque a natureza cuidando da própria natureza. É o que sempre existiu, mas como tivemos um desequilíbrio para produzir mais alimentos, precisamos reequilibrar novamente. Então, o controle biológico nada mais é do que a produção de vírus, bactérias e insetos para cuidar da lavoura, né? Então, a praga vem, como é que eu crio esse inimigo natural dessa praga para que ela seja controlada com um produto natural, com a própria natureza. Então é um universo encantador e não é que a gente não vai mais utilizar os defensivos, né, que o público final conhece como os agrotóxicos. Os defensivos químicos, eles são 100% importantes, mas a gente coloca como um antibiótico. Quando você está muito doente, você precisa desse remédio e quando você não está, você talvez possa conseguir com um anti-inflamatório, muitas vezes até com um chá. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio, tanto da utilização, né, dos defensivos com os bioinsumos, mas também como é que a gente faz esse equilíbrio de olhar para a natureza como um todo. Então, está sendo um universo de descobertas, assim, e como é que o público final também, ao entender como isso acontece, começa a exigir isso na gôndola do supermercado. Porque a partir do momento que eu for exigir um produto com uma utilização maior de bioinsumos, que, né, consequentemente ele traz menos resíduos, isso vai fazer o efeito inverso, né? E aí o produtor rural vai cada vez mais ser exigido pelo supermercado e cada vez mais vai utilizar. Então, eu acho que tem um universo para se crescer aí. Só 5% desse setor já está sendo abastecido com bioinsumos, então tem 95% aí de crescimento. E onde o pessoal pode encontrar esse documentário, essa série que você produziu? Ele fica no YouTube do Canal Rural, ele também subiu no Now, né, que agora é o Claro TV+, e também no Vivoplay. Então ele fica on demand. A ideia foi mostrar 100% desse processo, como é constituída a vida, como é produzido um bioinsumo, o microbiológico, o macrobiológico, logística. Você falou em tecnologia, a aplicação via drone. Então, como é que essa aplicação é feita via drone muito mais certeira, né? Porque uma das coisas que tem muito no agro ainda hoje, Lili, e a gente que mergulha aí nesse universo cada vez mais, é a forma como era feito e não é mais feito. Então, quando você fala aí numa plantação de cana, a primeira coisa que vem à cabeça do público final são os produtores ali cortando a cana. Não é mais assim. A gente tem vários maquinários para fazer esse trabalho hoje em dia. Então, né, a mesma coisa em outras culturas. Mas o que está no imaginário ainda do público final é esse. Como é que a gente tem, de novo, né, um terreno fértil para contar tantas histórias sobre esse produtor rural, que hoje está tecnificado, está com o iPad na mão, está fazendo a aplicação via drone, está utilizando os bioinsumos. É um novo produtor rural. Talvez os pais desse produtor rural são esses aí, com a enxada na mão, mas o novo produtor rural muitas vezes acabou vindo de uma sucessão familiar e hoje está antenado, né? É isso, o novo agro, né? O novo agro é isso, e os pais estão trazendo muitos filhos, mas muitos mais velhos também já entenderam, porque o mundo está pedindo sustentabilidade, né? O mundo está pedindo um olhar, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também fala é o econômico, é o social, é o ambiental e é a ESG. Governança. Governança, exatamente. E dentro da governança é como eu trato o meu profissional, né? Como é que eu tenho essa diversidade dentro da minha empresa? O agro é uma empresa, cada fazenda é uma pequena empresa e ela tem que ser e está cada vez mais sendo tocada desse jeito. Também fica no imaginário já que essa questão do agro ser um meio
rural, masculino, ou mudou isso? Você como mulher nesse meio aí, como é que é o teu trânsito? Já sofreu algum preconceito? Porque a gente é mulher, a gente sofre preconceito em qualquer lugar, é a vida. Enfim, o importante é combater com trabalho, com conhecimento. E eu vejo muitas mulheres do agro que acabaram herdando fazendas inteiras, 5 fazendas, pecuaristas e mulheres que estão mostrando que sabem muito e calando muito a boca aí das pessoas. Como é que é a tua situação? Então, eu acho que a gente está num momento de transformação. Eu acho que a mulher começou a entender que ela tem mais voz e que não é sozinho, é junto. Então, quando a gente fala assim, tem muitas mulheres tocando uma fazenda e com a ajuda dos maridos, e vice-versa, muitos maridos tocando a fazenda com a ajuda das mulheres. Mas as mulheres começaram a entender que elas têm voz. Então, é cada vez maior o número de mulheres também interessadas no crescimento pessoal, né? A gente está com um projeto para o ano que vem no Canal Rural, com mulheres, porque hoje a gente tem mulheres na nossa grade toda, mas como eu coloco isso de uma forma que realmente elas se veem mais representadas. A gente está trazendo exatamente esse projeto, por quê? Porque existem essas mulheres, existem essas histórias, existe esse crescimento, e você tocou num assunto que é engraçado, porque muita gente pergunta, você sofreu alguma coisa dentro do agro? Não. Graças a Deus, dentro da minha história no agronegócio, porque, de novo, existe esse preconceito. Sim, é um universo muito masculino, né? São pessoas que já estão muito acostumadas, mas são pessoas muito amáveis, são pessoas muito carentes até, eu diria, dessa atenção, desse protagonismo. Então, quando você vem, né, com um currículo, mostrando como fazer, mostrando competência, acho que em qualquer lugar, né? Talvez eu tenha sofrido até fora do agro mais do que eu sofri dentro do agro nesse universo. Então, sim, é um universo machista. A mulher tem que saber se colocar, mas ao se colocar, eu acho que 100% de aceitação ali a gente tem. E é isso, quando a gente chega com currículo, com conhecimento, com know-how e até com vontade de aprender, né? Pode não chegar com nada disso, mas chega disposta a fazer o melhor, isso abre portas. Jaque, queria te parabenizar pela condução aí do canal, um canal tão respeitado, com tanta credibilidade. Muito obrigada pela sua presença e por dividir esses ensinamentos aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de falar com o público final, né? Porque é isso que o Canal Rural quer. Ele quer cada vez mais chegar em quem está em casa. E eu trago muito uma frase, a gente precisa entender como é produzida a comida que chega na nossa mesa. Porque a gente ainda não entende. E acho que é um primeiro passo. Obrigada mais uma vez, obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.